Fala galera, muito boa noite, estamos ao vivo no 51º episódio do Padeucast Brasil. É uma honra estar mais uma quarta-feira aqui ao vivo para todos vocês que nos acompanham no Brasil, no exterior, aonde vocês estão nos assistindo. É uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, porque afinal quarta-feira é dia de podcast, é dia da gente falar de pádel, da gente falar daquilo que a gente ama tanto e também é dia de receber pessoas especiais aqui na nossa bancada, que tá crescendo, que a gente tá ficando chique, né? Hoje, se a gente pudesse, o programa podia ter 3 horas, né, Deco? Podia ir, porque hoje fácil. Hoje a gente vai gastar saliva, né? Vai faltar saliva de tanto falar. Boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tudo certo? Bom, você tá de rosa, por cara, que conte? Eu queria que primeiro você repetisse aquela palavra ali que você falou no início. 51º. Quase deu um trava-língua ali. Que honra, né? E que legal, né, cara? Que meta bacana a ser alcançada, né? 51 episódios. Então, eu tô muito feliz. Foi um final de semana muito legal também, semana que passou aí muito pádel, muita coisa boa. E, cara, feliz demais porque agora a gente vai entrar num assunto que eu acho que é o mais importante do pádel, né? Mentalidade de atleta. Temos uma especialista aqui, né, na nossa bancada, no dia de hoje, né? A Camille, que ela é psicóloga clínica e também hoje atua, né, na parte esportiva, na mentalidade, no comportamental dos atletas. Não dá muito spoiler, deixa ela falar. Mas eu quero aproveitar, vocês estão vendo aí na tela que o nosso estúdio hoje, eu não estou de rosa devido à minha inadimplência com o nosso patrocinador master, que eu não fui atrás ele é da fiel, camiseta, né, cara? Né? Então, eu não estou de rosa, mas o meu amigo Deco está de rosa e o nosso estúdio também. Tudo né? personalizado hoje, aqui, né? A gente está no rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, que é outubro também de cuidar da mente, claro. Né? Do autocuidado e do autocuidado mental, principalmente. Isso. Então, pode falar. Sabe por que, Camille, que a gente tá falando isso tudo? Porque as pessoas veem, e aí, só tem homem que joga pádel, é só os rapazes que jogam pádel, cadê a galera, o público feminino pra ir lá falar de pádel, pra ir no Padelcast? E o TPM ali rodando firme semana passada. Né? Então, exatamente. Então a gente É bom mudar um pouco o ar, né? Cara, tá louco, só macho sentando aí, não, né? Tá doido, tá cara. Tá louco, tem que mudar um pouco, né? Perfumar um pouco esse ambiente, né? Diferente. Eu quero aproveitar e deixar um recado pra todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, vocês podem ver ali no chat que tem uma pergunta fixada. Para você que está nos assistindo, manda a sua pergunta para a Camille, que ela vai responder ao vivo. Qual é a sua dúvida sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre bloqueio? Qual é a tua dúvida? Aproveita que a especialista está aqui, ela vai poder esclarecer. E se ela não conseguir esclarecer agora, a gente já esclarece na semana que vem, quando procurar, não é? É assim, faz a pergunta, aproveita, fomenta no chat e também mande de onde você está nos assistindo, porque é importante para nós, a gente vai te dar um alô. Isso é legal, isso é legal. A galera falar de onde está assistindo, qual cidade, qual região, pra gente ver até onde a gente está alcançando aí. Quero saber se os nossos hermanos estão nos assistindo, a galera lá da Espanha, aproveita, manda o seu comentário aqui no chat, que a gente vai estar respondendo. Aproveitar aqui também, Deco, o final de semana a gente teve um torneio legal no nosso Clube do Coração, não é mesmo? Cara, que torneio fantástico. Fazia tempo que eu não sentia uma emoção daquela lá, e olha que eu nem cheguei nas finais, mas eu tava lá presente na 5ª etapa do circuito MVB, lá com o professor. A última etapa do ano, inclusive. A última, né? Tivemos que participar, né? Não tem como, né? Tu participou de todas? Cara, de todas. Desse ano todas? Todas. Não dá pra ficar fora, né? A galera do nosso Ferina, a galera do nosso clube, a nossa família, né? Mesmo não temos dinheiro, a gente faz um empréstimo daqui, outro dali, dá jeito, pendura no bandeja lá no chimichurri lá, que já era, cara. Tá tudo certo. Foi muito legal, tive uma experiência muito massa com o Lucas Ávila também. Lá a gente tava narrando os jogos. Quem me acompanha nas redes sociais aí, @DecoSantosBC, viu lá que eu tava lá narrando jogos, tava participando, caí nas quartas,
Tudo certo? Tudo certo, né? Consegui chegar nas quartas com o Neizinho. Nós era cabeça de chave, mas não foi mal, nós chegamos. Chegamos, não importa, né? Chegamos. Mas faltou um pouco de psicológico. Tudo certo. Tá tudo certo, mas foi bem legal mesmo. E parabéns aí à MVB e o professor Orlando pelo circuito. Sempre, né? Fazendo o melhor, né, de todos ali para poder gerar um ambiente família, um ambiente acolhedor, um ambiente de respeito com todos que lá vão prestigiar, certo? E, além disso, nessa semana a gente tem mais um evento especial, não é? Opa, que acontece especialíssimo. Toda sexta-feira, meu irmão? Fala, monstro! O que acontece toda sexta? Guerreiros do Pádel lá na Nox Academy. Então, toda sexta-feira, e essa sexta não vai ser diferente, vai ter a Sexta dos Guerreiros, do Prof. Jorge, lá na Nox Academy. Então, você que quer conhecer, que quer jogar uma bolinha, bater uma bolinha, quer levar a família lá para se divertir, independente do nível que você jogue, avançado, intermediário, iniciante, entre em contato e conheça a Sexta dos Guerreiros, do Guerreiros do Pádel, que foi desenvolvido e todo administrado pelo Prof. Jorge, né? Então, entre em contato, acesse o @ Guerreiros do Pádel e prestigie. Quem sabe você pode ir lá numa sexta-feira para conhecer, jogar, chamar um amigo seu que você tem intimidade para jogar, vai lá bater uma bolinha e prestigie a Sexta dos Guerreiros, do Guerreiros do Pádel, lá na Nox Academy, que acontece todas as sextas a partir das 18 horas. É isso? E essa sexta vai estar especial demais, porque ele vai estar fazendo aí os jogos em homenagem ao Outubro Rosa, né? Exato. Então vai ter a quadra central ali, vai ter mais categorias também para as mulheres, então você que quer fazer um bom jogo de pádel com, de repente, até uma dupla que você não conhece, porque se você não tiver dupla, ele dá um jeito de arrumar uma dupla para você. Então vai lá, que vai estar bem legal essa sexta-feira. É, isso aí. Como todas as sextas, né? Como todas. Ele faz um ambiente família legal e além disso, no fim do ano teremos um especial do Guerreiros do Pádel lá na Fazenda Caetés, né? Essa aí também. Para quem tá no ranking, então você pode ir lá também na Fazenda Caetés, que é um dos nossos patrocinadores aqui, fazem tanto pelo nosso esporte e com 2 quadras de pádel, um ambiente maravilhoso lá para você prestigiar com a tua família e amigos. Fechou? Fechou. É isso? É isso. Eu quero aproveitar e deixar mais um recado importantíssimo aqui para você que tem interesse em se graduar como professor de pádel. Coloca na tela, Erivelto. Eu quero deixar um recado importantíssimo. Se você quer entrar nesse nicho, se formar como professor de pádel para poder dar aulas e prosperar nesse esporte que está crescendo tanto, eu tenho um recadinho do nosso patrocinador aqui também, que é o Fabiano de Souza. Ele está abrindo já abriu, né, mais uma turma que vai acontecer esse final de semana em Curitibano, Santa Catarina. Então aproveita que tem as últimas vagas ainda disponível. Então você que quer ter uma graduação como um professor de pádel para poder dar aulas com um grande craque, né, um fenômeno do pádel, que é o nosso querido amigo Fabiano, que é atleta BPT. Nas aulas você vai aprender muita coisa, né? Você vai ter técnicas de ensino, metodologia eficazes para você desenvolver jogadores tanto iniciantes quanto intermediários. Vai aprender sobre gestão de quadras, gestão de aulas, estratégias para se destacar no mercado e aumentar seus ganhos como instrutor também. Então, é um curso completo, são 2 dias intensos de desenvolvimento para você aí se desenvolver e se destacar nesse esporte que tem crescido tanto. Ok? Para entrar em contato e saber mais é muito fácil. Você pode entrar em contato no WhatsApp do Fabiano, que é 49 99979 5869. É só entrar em contato que ele vai te dar total assessoria sobre isso. É isso? O Fabiano que já esteve no programa, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais também da história dele, procura ali nos nossos vídeos, que você vai ter mais informações também. É isso aí. Bora pro nosso... Vamos falar de quem nos apoia tanto aqui também, que são os nossos patrocinadores. Coloca na tela, a gente volta em 5 minutinhos, vamos pro primeiro bloco dos nossos comerciais. Você vai conhecer todos os nossos apoiadores e patrocinadores aqui do Padelcast Brasil. 5 minutinhos, a gente volta já com muito Camille para você aprender sobre a psicologia do esporte.
Valeu. Valeu. Então vamos lá. Original Decorações. Se você busca transformar o seu espaço com elegância, qualidade e agilidade, a Original Decorações tem tudo que precisa. Sob o comando de Robert e Débora, a loja com mais de 20 anos de experiência oferece cortinas, persianas manuais e motorizadas, papéis de parede, tapetes e muito mais. Localizada no Perequê, em Porto Belo, a Original Decorações atende toda a região do litoral norte catarinense com produtos de fabricação própria. Entre em contato e siga no Instagram, @originaldecorações. Seja sempre original. Promenac Canvel e Promenac Honda. Há 63 anos, o Grupo Promenac Canvel é referência em veículos no litoral norte catarinense, atuando em Itajaí, Balneário Camboriú, Porto Belo e região, com uma linha completa de carros novos, motos, até consórcios e locação. Quer saber mais? Acesse promenac.com.br e siga @promenaccanvel e @promenachonda nas redes sociais para acompanhar todas as novidades. Ecodecor Tintas e Revestimentos. Ecodecor é inovação e sustentabilidade em um só lugar. Com revestimentos de seda e algodão certificados internacionalmente, oferece a única solução 100% ecológica do mercado para paredes e tetos. A empresa cria ambientes únicos que respeitam o meio ambiente e trazem qualidade para o seu lar. Quer conhecer mais? Acesse @ecodecorbc no Instagram ou visite o site lojasecodecor.com.br. Vem ser eco você também. Versátil Distribuidora. Com sede em Itapema, Santa Catarina, a Versátil Distribuidora é referência em materiais para construção civil, reconhecida pela qualidade e compromisso com prazos. Trabalhamos com grandes fornecedores, garantindo excelência em cada entrega. E, em 2025, estaremos ainda mais preparados para atender o litoral norte catarinense com nossa nova unidade de produção de aço cortado e dobrado em um espaço de mais de 8.000 metros quadrados. Confie na Versátil para qualquer projeto, do menor ao maior. Acesse nossa rede social, @distribuidora versátil, ou pelo site distribuidoraversátil.com.br e conheça mais. For Paddle. Para quem vive o paddle e quer sempre mais desempenho, a For Paddle de Jaraguá do Sul traz o Overgrip Pro Grip, desenvolvido para máxima performance nas quadras. Com aderência profissional, leveza, durabilidade e um toque macio, ele oferece controle absoluto em qualquer condição climática. Se você é dono de clube, aproveita para se tornar parceiro da For Paddle e garanta o Overgrip Pro Grip, oferecendo qualidade aos seus clientes e alta rentabilidade ao seu clube. Entre em contato pelo WhatsApp 47 999367500 ou pelo Instagram @for.padel. É isso aí, galera. Estamos de volta para todo o Brasil e mundo, ao vivo aqui no YouTube, para o primeiro bloco do Padelcast Brasil. Quero aproveitar também para dizer, se você quer se tornar também um apoiador, um patrocinador aqui do Padelcast Brasil, é só você entrar em contato conosco no DM do nosso Instagram, mandar uma mensagem, falar, eu tenho interesse em apresentar também a minha marca, em expor a minha marca no Padelcast Brasil, que a gente consegue entrar em contato, trocar figurinhas, e é isso, não é? É isso aí. Dequinho, hoje temos uma pessoa muito especial aqui que vai ter muito para agregar no nosso programa. Demais, né? demais. E olha que bacana, ela contou aqui para mim que é a primeira vez que ela participa de um podcast. Ai, será que ela tá nervosa?
Não deixa ela falei nervosa, pra hein, ela- cara? Falei pra ela, ixi, isso aí vai dar jeito, isso aí ela vai... Ela não pode ficar ansiosa aqui no Não, programa, hein, não, cara? não, ela sabe administrar, ela é especialista nisso, ela vai dar conta nisso aí. Meu irmão, eu gostaria que tu fizesse as honras. Vou fazer, né, então. Da nossa convidada especial. Essa convidada especial, eu tive o prazer de conhecer ela no meio de um furacão, no meio de uma loucura que foi dentro de um jogo, né? Eu tava ali jogando com meu parceiro Tui e de repente veio uma pessoa no banco ali. Olha, o que tá acontecendo, né? Vocês estão nervosos? Não, a gente não consegue pensar. Calma, o ponto passou, vamos mais uma vez, respira fundo, vai, vamos lá, respira. E aí a gente voltou e conseguimos fazer um bom jogo. Então com vocês ela, a nossa psico Camille, uma salva de palmas! Camille, seja Obrigada. bem-vinda à Obrigada. bancada do Padelcast Brasil. Muito obrigada. É de obrigada boa, pelo viu? convite. Não, é super tranquilo. Você que a gente tá ao vivo, né? É, isso aí. Obrigada pelo convite. Já sou uma telespectadora, então já acompanho o trabalho de vocês e admiro muito. Que legal, legal. obrigado. 51, eu nem me arrisco a falar qual é a posição, mas 51 deixa é só ele o falar começo. lá, eu não repito mais. É só o começo, tenho certeza que vão ter muito sucesso ainda. Pois é, que legal. E para ser ainda mais especial, a gente tá pela primeira vez tendo a oportunidade em falar sobre a parte mental, a parte emocional, o autocontrole no Padelcast Brasil. Nós já tivemos oportunidades aqui de ter médicos falando sobre saúde física, sobre algumas doenças. Tivemos oportunidade de ter aqui profissionais de educação física para falar a parte motora, de coordenação, de lesões. E agora, pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de ter uma profissional, uma especialista, né, em saúde mental para estar falando da importância disso, né, num esporte que vem crescendo tanto no nosso Brasil. Que demanda muito, né, do mental, nossa. Exatamente. Ô Camille, mas assim, antes da gente entrar nesse foco, não só eu, nem como o Deco, e também como todas as outras pessoas que estão nos assistindo, a gente quer saber da onde que a Camille veio. Ela é natural da onde? Com quantos anos aí ela conheceu a psicologia, ou quando surgiu o interesse dela? Quando decidiu, né? Cuidar de pessoas, se desde pequena ela já tinha esse interesse em ser uma boa ouvinte, em ser uma boa pessoa que sabia fazer perguntas poderosas, né? Fazer as pessoas refletir. A gente quer conhecer um pouco a história da Camille antes de conhecer o Padel. Tá certo. Bora? Eu antes estava pensando, né? Eu que sou normalmente a que faz a pergunta, então às vezes é um pouquinho de estranho, mas vamos lá. Hoje vai ser o vamos lá. contrário. Boa, então nos conte da onde a Camille veio, ela é natural da onde. Bom, Comece contando pra nós aí. A gente quer te ouvir hoje. eu acho que o Padre, ele tem muita referência lá da fronteira, né? Parece que quem nasce lá da Ah, fronteira eu já sabia nasce... que era Com a raquete na gaúcha. Era gaúcha. Já só nasce podia, com a né? raquete na mão, né? Já, e literalmente, tá? Porque quando minha mãe engravidou e tudo mais, o meu pai administrava um clube. Então, esse barulho da bolinha, pra mim, é muito terapêutico. Porque aquele pá, pá, pá. Uhum. Minha mãe tava ali desde... Eu já estava ali com ela. Caramba. E eu acho que o Ícaro vai ser a mesma coisa. Ele vai ouvir aquele barulho da bolinha. Mas o Pada demorou, assim, pra entrar na minha vida. Então, foi bem depois. Mas nasci em Uruguaiana, nessa Tá lá da época. fronteira? Lá da fronteira. Olha só, Olha aí, o nosso convidado da semana passada, Também o era, Carioca, né? ficou muitos anos em Uruguaiana. Ele saiu do Verdade. Rio e foi para É Uruguaiana. Uruguaiana, Alegrete, tudo junto do ali. outro É a lado, turma toda lá. Sim, sim. E é forte, né? A gente tem ali vários Muito. atletas que são bem conhecidos, são lá da fronteira. Então, tu é natural de Uruguaiana. Mas eu saí bem novinha de lá, assim. Eu saí com 7, 8 anos. Então, Com 7. não conheço a cidade, não conheço muitas Sim. pessoas de lá. Tenho um carinho, a família tá lá, mas eu vim pra cá com essa idade, ali, 7, 8 anos. Com Aqui pra 7, Balneário. E tu veio direto pra cá, então? Direto pra cá. Então tu cresceu, se desenvolveu Literalmente. aqui. A infância e a adolescência, eu acho que eu não tenho Caramba. sotaque, né? Não, mas tem um pouco. Tem um pouco. É uma mistura, né? Tem um pouco. E aí tu cresceu aqui em Balneário Camboriú, na isso. praia, de boa. Foi a melhor Longe do melhor esporte? parte. Não, longe do esporte não, porque o pádel sempre teve, meus pais sempre praticaram pádel. Inclusive, quando a gente veio embora, foi onde eles se enturmaram, assim. Então, como que a gente vai conhecer pessoas?
E aí, na época do Marbella, ainda tem, né, o Nossa, sim. Marbella. Mas o clube deles lá era de esporte de raquete? Era de pádel? Era de pádel. Era de Na pádel. verdade, não era do meu pai, mas ele que administrava. Uhum. Então, eles faziam toda a parte administrativa ali. Então, Sim. eu ficava lá junto com eles. E aí, acho que até os meus 3 anos, mais ou menos, ele teve. E tu esse- joga? Então, eu gosto de estar ali, eu gosto de brincar. Tu gosta de estar envolvida, né? É, mas eu acho que não dá pra dizer que eu jogo, assim. É uma palavra É comprometedora. muito forte, né? Vamos ali a expectativa. Não, mas eu gosto, é um esporte, assim, que eu mais pratiquei. Ó, Apesar de praticar pouco, foi o que eu mais me identifiquei, não só pelo esporte em si, aham. mas pelas amizades que a gente faz, né? Ele vincula muito, então foi o que eu mais gostei, Então assim, o que eu o mais... pádel tá na tua raiz mesmo, Tá, né? tá. E aí, quando a gente veio pra cá, eles foram procurar fazer amizades, e tudo mais, a gente começou ali pelo Marbella. Então, eu cresci no pádel, mas eu não entrava na quadra, né? Eu Mas ficava tava ali brincava. envolvida. Tava ali Sempre no junto. meio de torneio e tal. Era no Marbella e no Cuco que a gente ia bastante. Então, Olha que aí eu legal. lembro dos guris que treinavam ali, o Simonato era adolescente, eu lembro dele. Nossa, adolescente ainda, galerinha lá na iniciando. Ô, Camille, mas você frequentava junto com seus pais. Isso. Tanto o Marbella quanto o Cuco, porque os teus pais, eles praticavam o esporte ou eles estavam envolvidos também na parte administrativa desses locais? Não, era porque eles jogavam mesmo. Ah, Eles entendi. iam eles trabalhavam bastante assim, com empresas, então eles tinham as empresas deles em diversos âmbitos assim, ao longo dos anos, mas o pádel era onde eu acho que eles se Descontraem, estressavam. entendi. Então eu cresci nesse meio do pádel, com a galera do pádel, mas não necessariamente porque eles estavam trabalhando, porque realmente era o hobby deles. Tanto Sim. da mãe quanto do pai, os dois. Que legal. legal. E tu é a primeira profissional da área da saúde mental da Sim. família? Sim. Aí que entra a psicologia, né? Tava com 12 anos, e aí a minha mãe conta que eu cheguei em casa, e eu falei assim, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Cheguei, tava, sei lá, terceira, quarta série. Com 12 anos. 12 anos. E aí ela assim, o que tu quer ser, Camille? Falei, quero ser psicóloga. Nem sabia o que psicóloga fazia. Achava bonita. Ela achou o nome bonito. Não, e aí eu pensava, o que faz, né? Doutora Camille. E comecei a pesquisar livros e a ver mais dessa área, assim, comecei a ver, cara, isso real... E sempre gostei muito de escutar. Então, eu realmente me interessava, assim, pela história das minhas amigas, elas falavam, e às vezes eu percebia que elas entravam mais profundo, assim, nos assuntos, e era algo Tu interessante. conseguia E eu realmente isso. ficava, tipo, como assim? Conta mais. Isso. Então, realmente, sempre tive bastante interesse na história das pessoas, nas pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que a faculdade não ensina, né? Isso é uma coisa exato. que tem que ser... Claro, a gente vai desenvolvendo técnicas, mas esse interesse genuíno eu acho que realmente foi... E desde os 12 anos nunca mudei de ideia. Era psicologia e foi. Chegou a época da faculdade. Tu acredita em dom? Olha, não. Não acredito em dom. Mas eu acho que a gente tem algumas facilidades, assim. Mas dom, eu acho que são poucas... Não que eu não acredite, mas são raras as pessoas que têm. Alguns atletas, assim, muito raro. Acho que o talento vence o dom. O talento vence o dom. Legal. E tu acha, assim, que quando tu encontrou o teu... Assim, a tua vontade... eu vou ser psicóloga. Tu não teve... Durante até o período dessa tua adolescência até a tua fase adulta que tu entrou na faculdade, tu não se permitiu nenhuma outra oportunidade. Não, eu vou ser psicóloga. Eu titubeei, sim, porque assim, eu fiquei aqui em Balneário até meus 18 anos. E aí, por questões familiares, eles decidiram voltar para o Rio Grande do Sul, meus pais. E aí eu fui com eles, né? Eu tinha só 18 anos, Balneário, pensa, né? Balneário, 18 anos, não vamos... O pai pegou ela aqui, volta, minha filha, vem pra cá. Tava começando, ele tava no primeiro ano de faculdade, porque daí quando chegou a época da faculdade, eu fui pra Univale e fui pra psicologia. Aí quando a gente voltou pro Rio Grande do Sul, eu tranquei a faculdade e aí eu fiquei 1 ano parada. E aí, não sei por que direito. Por que não direito, né? Gente, nada a ver comigo. Aquelas encruzilhadas da vida, né? Que tu vai. Que é só pra realmente ter certeza que É só pra testar. Aí fiz direito, fiz 1 semestre. Detestei. Não era pra mim, não me identifiquei, aí eu não volto. Tinha que falar muito no direito. Nossa! Tinha que defender muita causa, eu queria ouvir. Não dava. Não. E aí eu queria, porque daí queria prestar concurso, mas não
não sou boa com provas, sabe? Sim. A parte teórica, assim, não é muito minha praia. Então, eu não. Esquece, aí volta pra psicologia. E tu tá há quanto tempo formada já? Foi na pandemia, 2020, 2021. Tu se 5 formou anos. Isso, em psicologia. aqui, né? Não, aí foi em Santa Cruz do Sul, na Unisc. Aham. Que daí eu entrei lá em 2015, e aí fiz os 6 anos e se formei em 2021. 2021. É. E quando tu se formou, tu entrou mais na parte clínica, Total. Toda a faculdade, todos os estágios, eles eram bem voltados para a parte clínica. Me identifiquei muito, então gostei bastante. Na época da faculdade, a gente não se aprofundou muito assim nas abordagens, então eu fui conhecer mesmo a fundo a TCC, né, a Cognitivo Comportamental, quando eu saí. E para mim fez muito sentido, porque eu conseguia identificar que a gente conseguia ser muito efetivo, né? Tu que também é da Sim. comportamental, é muito Sim. efetivo no agora, então no presente. E eu gosto disso, de solucionar problema e já ver isso acontecendo, sim, né? Não sim, vamos... Sim, sim. E aí, fui para essa parte clínica e conheci meu marido na faculdade. E ele já era da físio. E ele sempre foi do esporte. E ele falava, cara, a parte do esporte, da psicologia esportiva, eu nem queria nem saber. Era clínica aqui, eu gostava, né? E ele sempre falando, cara, mas tu tem que conhecer. E ele jogava basquete, jogava futebol. Aí foi pra físio porque queria trabalhar com atletas e falando isso. E eu, não, nem pensar, né? Aí foi aqui em Balneário, quando a gente voltou. Ah, tu conheceu ele lá. A gente se conheceu na faculdade lá. Ah, Aham. que legal. Eu brinco, né? Mulher romântica, que eu fui pra Santa Cruz pra pegar meu diploma e conhecer ele. Ela é diferente, né, cara? Ela é... Decidida, ela já sabia. Fui lá pra... E aí, quando ele se formou, fez um mês que ele se formou, a gente voltou pra cá. Que Aí legal. a gente voltou pra cá, porque a gente gostava muito de Santa Cruz, era uma cidade que fez muito sentido, assim, nessa época da faculdade. Mas, como eu tinha crescido aqui, cara, vocês sabem, né? Sim. Tipo, a gente vem pra Balneário, a gente conhece aqui, a gente gosta, tem muito mais oportunidades e Já tal. se apaixona já logo, né? E aí, eu sempre dizia, não, que eu vou voltar pra lá, vou voltar pra lá. Então, eu fui sabendo que eu ia voltar. Cara, eu tive uma experiência parecida com a tua, assim, de chegar na faculdade, fazer o primeiro semestre e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui dentro, qual né? curso? Eu fiz comércio exterior Aham. na Univille. Eu fiz um semestre lá e a hora que chegava contabilidade, cálculo, eu falei, cara, não é muito a minha praia isso aqui, não tô curtindo não. Não era o que eu esperava. E aí fui pra educação física e, pô, eu sou igual o teu esposo, namorado. Achou ali. Cara, me achei ali. E eu queria saber de você, Camille, como é que foi a sua primeira experiência assim, com a psicologia Do esporte? Como que ele apareceu Tá. pra ti, assim? Olha, foi... eu entrei ali no Paddle, quando a gente veio embora pra Balneário, a gente conheceu a Arena. E aí vou fazer igual os meus pais fizeram. Isso foi logo que vocês voltaram pra cá? Isso foi em o quê? 2022, 3? Acho que foi 2000. E aí, eu comecei a jogar Paddle. Fomos pra Arena. Comecei a jogar Paddle. Fazer aula ali, comecei a gostar. Vamos pra um torneio, né? Por que não? Vamos pra um torneio. Gente do céu. Tá, e tu jogou mista ou tu jogou... Não, iniciante, feminina. Tá, e a tua parceira era regular, assim? Era a mulher do Lucas Ávila, a Jéssica. Ah, Jéssica. Sim. Iniciante comigo também. Aham. Gente do céu, a gente travou na quadra. 9-0 no primeiro torneio. A gente perdeu. Sim, mas era de não conseguir. E eu falava pra ela, o que tá acontecendo? Não conseguia se movimentar, não conseguia fazer nada. E aí eu via que eu tava nervosa e eu respirava fundo e nada adiantava. E eu, meu Deus do céu, gente, que loucura. Tu vê como, por mais que muitas vezes a gente tenha as ferramentas, Sim. a gente tem o conceito, o conhecimento de como fazer, mas quando a gente tá no campo de batalha, muitas vezes... Não, e eu trabalhava muito com ansiedade. Era o meu foco na clínica e é uma das demandas que mais vem. Mas, literalmente, ali na hora eu sentia que eu tava ansiosa, eu sentia tudo aquilo e eu aplicava e eu respirava e não adiantava. Porque, vê. claro, o pensamento, ele Sim. tava ali. Meu Deus, já tá 1-0, 2-0, 3-0, que vergonha. E aí a gente saía um pouquinho ali da quadra e daí vinha o Mike, vinha o marido dela e falava, você tem que se mexer. E a gente não consegue se mexer. a perna literalmente travava. E é uma coisa que acontece, né? Sim. A musculatura fica tão tensa que não consegue se movimentar. Aí a gente saiu dali e eu falei, meu Deus, o que foi isso? Porque eu tava tranquila até ir pra quadra, não tinha dormido bem, tava de boa.
Sim, vamos jogar tranquilo, vamos se divertir e tal, não sei o quê. Tá dominado. Primeiro ponto, ai meu Deus. Gente, e aí as gurias eram bem tranquilas, assim, as adversárias vieram lá de Joinville. E aí, eu lembro que assim, ó, eu não queria... Foi na quadra 6 ali da arena. Eu não queria Foi tão olhar. marcante que ela lembra até Eu agora. lembro da quadra. Eu passo por aquela quadra e eu penso, essa quadra aqui. Já me aterrorizou Mas muito. que bom que isso aconteceu. Mas foi né? ela que te impulsionou. Exato. Foi E a aí, quadra. quando eu saí dali, a gente conversou um pouco e tal, no segundo jogo não foi tão ruim. Aí a gente conseguiu fazer 9-4. Não, perdemos 9-4, a gente conseguiu fazer 4. Lá não Sim. foi 0. Que eu dizia pra ela, não, o outro 0 não dá, pelo amor de Deus. Questão de honra. Senão você tem que mudar Aí, de aí categoria. você viu assim, poxa, é um nicho que vale a pena eu investir. E aí eu fui porque procurar ajuda. não Vamos ver como que é esse trabalho, o que talvez falte aqui. E eu não achava. Então, não tinha referência aqui em Balneário, não tinha em Itajaí, não tinha ninguém nem perto Que do fazia isso. esporte. E aí, eu falava sobre isso e com as gurias ali que jogam também, eu falava, gente... E aí, eu ouvia elas também falando do quanto elas ficavam nervosas, do quanto aquilo atrapalhava e tal. E aí, o Mike sempre dizendo, tu tem que ir pro esporte, dá uma pesquisada nisso, vai ver isso. E aí, realmente, fui, identifiquei, encontrei um psicólogo em Floripa, que atendia mais voltado para esporte de raquetes. Mas era online, era mais distante e tal. Eu, não vou querer. Não vai funcionar. Não vou. Eu quero uma coisa prática, eu quero aqui e agora, né? Aí fui procurar a especialização e, cara, Que literalmente fez muito sentido. E aí casou com a demanda, né? De ser um esporte que é muito mental, assim como o tênis. A gente não é o placar que vai definir. Literalmente, a gente tem 3 chances. Então, se a gente perde no primeiro set, perdi já o primeiro set, e aí tu entende que tu perdeu o jogo, tu entrega no segundo, tu nem vai terceiro. Então, eu acho que ali eu consegui identificar que a mentalidade, ela precisava ser muito mais preparada para não acontecer o que aconteceu comigo ali na hora de travar do comportamento mesmo. E aí, fui falando ali com as gurias, me aprofundando mais nessa parte, fiz a especialização e realmente fez muito sentido. Ô Camille, vamos lá. E pra mudar dentro da quadra, tem que Na começar hora, né? mudando fora, dentro de casa, com os pais, com a família, Sim. com todos que rodeiam o atleta? Sim. Eu gosto de pensar que ali na quadra, apesar de tu ser um atleta, porque também tem muito isso, né? O que é ser atleta? Será que a pessoa se considera atleta? E atleta é aquilo que, por mais que tu não ganhe uma grana com isso, tu não viva disso, mas que tu cuide da tua alimentação, que tu cuide do teu sono, que tu treine. Então, dá pra gente se considerar esportista, atleta. E ali, eu acho que quando a gente tá na quadra como esportista e como atleta, vem toda a nossa história. Então, a gente tem que ter muita noção de quais são os nossos limites, quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos, porque vai se manifestar. Então, hoje eu consigo saber o que estava lá naquele 9-0, o que me bloqueou. Era muito medo de julgamento, era muita a preocupação do que tanto o marido da Jéssica estava pensando quanto o meu. Então, era uma preocupação absurda, assim, com o externo. E é uma coisa que eu já trabalho na minha vida pessoal. Então, de fato, não tem como separar. E sim, respondendo a tua pergunta, a gente tem que se preparar antes da quadra, mas para conseguir regular ali na quadra, tu tem que te conhecer. E olha a importância do autoconhecimento, Exato. Olha né? só. Muita gente, às vezes, chega na quadra, quer buscar o resultado, mas não se conhece. Exato. Nem consegue ouvir o que tá pensando, né? Exatamente. Sim. Quando o Fê falou para você, se você acreditava em dom, e você falou assim, não, eu acredito em trabalho, né? Eu acredito em dedicação. Isso é ciência, Sim. né? Então, a gente acha que psicologia é só ir lá e falar aquilo que você acha para desabafar. Sim. E tem muita ciência por trás disso, né? E eu acredito que você, quando soube que existe um universo atrás da psicologia do esporte, isso te abriu muitas portas, né, Camille? Sim. E eu fiz questão de não usar o que eu tinha de referência e de experiência apenas da clínica. Porque eu sabia que se eu entrasse no esporte com a base que eu tinha da TCC, seria muito bom, seria eficiente. Porque a TCC é aquilo, de tudo que a gente pensa, nossos comportamentos e tudo mais. Mas eu queria uma coisa muito focada no esporte, para entender realmente essa parte que o atleta treina, da parte mental. Então, por isso que eu digo, não é que eu não acredite, assim, Dom, mas eu acho que é muito exceção e que a gente não pode... é que deu certo para mim, vai dar certo para você. Não,
né? O que a gente tem aqui, o que é ciência, o que as pesquisas mais nos mostram de seguro. Não vamos assim no modo, vamos testar, porque por mais que seja um hobby, a pessoa também tem a expectativa dela ali. Então, Sim. o que a gente tiver de mais seguro é o que a gente tenta aplicar mesmo. E o que você mais percebe no comportamento das pessoas que você consegue atender, que você tem a oportunidade de estar ali, é que eles relatam que são os traumas que acontecem dentro da quadra, os bloqueios. Essa pergunta é a mais importante de todas, né? Ele eu vou veio, estar ali, né? Eu vou estar estimulando ela Me a falar. ajuda, por favor. O que eu Olha. faço agora? Eu acho que depende muito da fase da vida que tu tá. Vamos lá. Mas como eu tive uma experiência ali de atender o grupo, né, quando eu tava o Stefano atendendo ali na arena, tinha o grupo dos adolescentes, que estavam se profissionalizando. Então, tinha a galera que já estava começando a jogar BPT e a galera que estava subindo de categoria, que estava ali treinando, participando da pré-temporada, vivendo realmente aquela vida de atleta. E nessa fase da adolescência, a maior preocupação que eu percebo, assim, no modo geral dos que eu atendi, era em atender a expectativa dos pais. Então, isso, a gente pode perceber que, às vezes, o pai, a mãe não tá ali e a pessoa rende de um jeito. Se aparece, por mais que não manifeste nada de nenhuma reação, dá uma travada. Então, nessa fase, o que eu mais identifico de demanda é o medo do que os pais vão De julgar. desapontar o pai. Né? Exatamente. Tá, mas espera um pouquininho. Você veio, tomou aquele 9-0, começou a Sim, estudar e sim. aí agora você já tá no time dos Flores. Como é que foi muito essa rápido, foi muito rápido sua mesmo. entrada ali no... Assim que eu comecei a especialização, eu já falei, olha, eu vou começar a atender e eu já vou começar aplicando o que eu tô aprendendo na especialização. Eu não esperei terminar a especialização para começar a atender. E aí eu comecei a atender uma menina que tinha ali 14, 15 anos e que participava desse time. E aí, além de atender ela, eu ia olhar os treinos. Então, ali que eu comecei a identificar o grupo, a importância do grupo, do vínculo com o treinador e tal. E aí foi conhecendo o Stefano, a equipe Exatamente. dele, o JP, todo mundo. Isso. E aí, o Stefano, ele sentia também muito isso, que ele falava, se eu tivesse tido esse acompanhamento nessa fase que eles estão, talvez a minha história teria sido muito diferente. Ele não teria ficado tanto tempo fora, ele não teria... Enfim, né? Ele teria tido outras escolhas. Então, casou muito de a gente montar uma equipe que tinha físio, tinha a parte da educação física, tinha os treinadores, com os melhores professores ali da parte do pádel, da parte técnica. E aí, quando eu finalizei a especialização, eu falei, olha, estou à disposição, se você quiser, para complementar o time. E ali que realmente entrei, mas foi muito rápido mesmo. Foi do torneio, acho que foi em, sei lá, 2023. Final do ano de 2023, e aí em 2024, em fevereiro, já tinha pré-temporada, eu já tava com o Stefano. Cara, e a gente não teve nem 2, nem 3, já foram vários caras muito renomados que já sentaram onde você tá. Sim. A gente tá falando aí de Osvaldo, Barenho, o Fabiano, técnicos, atletas e técnicos que cuidam de crianças, que cuidam, e eles sempre tocam nesse ponto, né? Sim. Tipo assim, pô, a criança, quando o pai tá ali, ele fica às vezes fora do jogo, às vezes o pai não tá Sim. perto, ele faz de outra forma. Como é que é pra você lidar com essa situação psicologicamente? Porque quando você é técnico, você, pai, fica aí, deixa que eu falo com teu filho. Sim. E ali, não, você tá tentando lidar com o mental dele, né? Eu sempre... Teve uma mãe uma vez que eu falei pra ela, ele fica muito nervoso quando fica aqui. Então, eu queria entender como que a gente podia ajudar, mas eu comecei a conversa dando a entender que eu queria que ela saísse. Porque era um jogo importante. Ela falou assim, ele vai ter que se acostumar, porque o investimento nele é muito alto e eu quero ver ele jogar. Uau! E aí ok, então a gente vai preparar ele pra que tu possa estar aqui, que ele possa estar jogando tranquilo com a tua presença. E assim, é um trabalho que... Dessa parte que os técnicos pedem pra tirar, eu acho que faz todo sentido. E às vezes, eu também quero. Mas a partir dessa conversa com essa mãe, eu comecei a... Não, mas realmente, a gente também tem que preparar eles pra... É um trabalho de formiguinha, né? Não é um simples Eu vejo ação, que tem que trabalhar todos, né? O treinador, Inclusive isso. né? Tem que trabalhar A equipe, né? a equipe, tem que trabalhar os pais, tem que trabalhar Sim, o atleta, sim. para que todos tenham o mesmo modelo de pensamento, né? Que o pai chega lá para assistir, não na
na demonstração que faça entender que o filho precise dar um melhor resultado dentro de quadra, que ele precise ganhar a todo custo, né? Porque, como tu falou, a criança, ela quer chegar lá, além de ela se sentir pressionada porque ela quer ganhar, que ela quer jogar bem, ela também não quer decepcionar o pai. Com certeza. Então, ela tá com no mínimo 3 pressões ali, né? Sim. O externo, Expectativas, né? a expectativa, exato. O seu colega, que ele não quer decepcionar o colega, ele não quer decepcionar o treinador, ele também não quer decepcionar o pai que está fora da quadra, que ele sabe que o pai cobra para ele dormir cedo, para ele comer certo, para ele estudar bem, né, porque o investimento é alto. Então a pressão dentro de casa é muito grande também. Então o trabalho tem que ser feito com todos, né? E existe também essa possibilidade que não só de preparar o atleta para que o pai esteja ali, mas deixar o pai de uma forma mais funcional ali. Exato. Então, assim, tudo bem, a gente tá no final de semana, a gente tá num clube, vocês estão se divertindo, mas ele tá aqui jogando. Então, tem um pouco de cuidado com esse comportamento ali na beira da quadra, porque, gente, como dá briga de pais em jogo de criança. Gente, tipo, eles querem, né? E às vezes isso tira mais ainda o foco deles. Então, literalmente, é um acompanhamento com toda a equipe, com os treinadores, com a criança, mas tem muita troca com os pais também. Para que os pais... Porque tem muita coisa que a criança fala para a psicóloga e que os pais não fazem ideia. Isso. Então, é a gente que tem que ir traduzindo para os pais, Era né? esse ponto que eu ia entrar. Ainda bem que você citou. Você que é pai de uma criança, um adolescente que pratica pádel, entenda a importância do seu filho de abrir o coração para um terapeuta, para alguém do esporte, porque muitas vezes, o nosso filho, ele não vai conseguir ter a liberdade de falar determinadas coisas com o pai. Por quê? Porque às vezes ele vai sentir que o pai vai criticar, vai cobrar, além do que deve ser cobrado, não vai entender de uma forma como um terapeuta, que é uma pessoa imparcial na vida dele, vai interpretar. Então é importante, se você quer que seu filho se desenvolva ainda mais, amadureça, tenha mais maturidade, equilíbrio emocional, invista numa psicoterapia, procure o trabalho da Camille para que ela ajude o seu filho a se desenvolver ainda mais, tanto como pessoa, mas também como atleta. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, eu sou pai também. Então, tem coisas que eu não posso obrigar que o meu filho tenha a obrigação de falar para mim. Entendeu? O meu interesse como pai, agora é Felipe falando, né? O meu interesse como pai é fazer o meu filho se sentir amado por mim, mas não obrigá-lo a ter que falar sobre todas as suas fragilidades emocionais, suas inseguranças emocionais para mim. Ele vai falar se ele se sentir seguro, mas nem sempre, às vezes, ele vai usar eu para ser o ouvinte. Ele pode usar o Deco, por exemplo. Sim, né? Sim. Vai ter um vínculo bom, né? Isso, mas tem muitos pais que têm essa atitude de controle, né? Que quer controlar o filho, obrigar o filho. Eu sou teu pai, você tem que falar comigo, você tem que falar. E não é assim, né? Então, eu acredito que tu vê isso muito no trabalho que você aplica. E né? a parte assim, do esporte, principalmente na fase que eles estão se profissionalizando mesmo, é muito comum que o adolescente esteja fazendo aquilo que o pai não teve a oportunidade de fazer. Então, além de ter a expectativa de eu quero ter esse resultado, eu também quero ter o resultado que meu pai não teve a chance de chegar nem perto. Então, isso que tu falou faz muito sentido, porque por mais que ame o pai e se sinta confortável com o pai, também tem muito aquilo de, mas eu não quero frustrar, eu não quero decepcionar. A cobrança Nós dobra, adultos, né? a gente tem, às vezes, coisas que a gente tem dificuldade de falar com nossos pais. Diante disso que foi falado agora, eu queria pedir ao vivo desculpa pro Henry, pro meu filho de 7 anos. Ó, viramos a chave de alguém, ó, toca aí. Eu vou ser o mais beneficiado desse programa aqui, porque eu tenho elogiado muito ele, que ele bate uma bolinha comigo no final dos jogos, ele tá aprendendo a bater na bola, ele dá o lob contra a parede, ele tá indo. Sim. E aí eu falei, tá, então vamos no Day Use com o pai. Daí a gente foi. E aí ele deixei na quadra do iniciantes e fui jogar o meu jogo. Deixei ele livre. Ele fez amizade, jogou contra os adultos, cara grande. E aí todo mundo elogiando, né? Eu cheguei lá na quadra e fiquei na portinha assim, olhando, né? Pai babão, né? Sim. Ah, meu filho lindo. Travou o guri. Errou. Ah, tranquilo. Errou de novo. Eu, cara, dá um lobzinho mais... Começa a orientar, né? Termina o movimento, cadê a mãozinha, não sei o quê.
Ele perdeu o jogo. Ele saiu, olhou pra mim assim, por que tu fica falando enquanto eu tô jogando? Sim. Daí eu... Deu um knock assim, filho, foi mal, desculpa, né? E é justamente isso. É automático. É totalmente sem ter aquela intenção. E o papel do pai e da mãe é de orientar, de educar, de mostrar o caminho. E às vezes é engraçado, né? Porque às vezes o filho já tá jogando muito melhor do que os pais. E os pais falam, não faz isso, faz aquilo. Poxa! É aquela história, né? Aqui fora eu sou open, né? Mas é o achar que o nosso filho o nosso filho é propriedade nossa, porque a gente educou, ensinou até agora, a gente pode intervir em muitas coisas, né? Verdade. Ô Camille, tem muita gente aqui, ó, te mandando um abraço, ó, falando de arte, não sei se você conhece quem é. Sim, a Carol. Ela está falando que aula esse podcast. Que legal, obrigado. É de arte mesmo? É a Carol. Carol? Isso. Tá. Carol Moraes. Lucas Lessing mandou aqui, ó. Que quer saber, um abraço, Lucas, não sei de onde você está nos assistindo, mas ele mandou aqui no chat. Quero saber, como o pádel entrou na vida da Camille? Tu já falou um pouquinho sobre isso, né? A Tuane Franco, falou que tá assistindo lá de Santa Cruz do Sul. O Lucas, ele falou agora uma outra pergunta ali muito legal, que você falou que atendia na clínica, né? Então você passou a atender agora crianças e adolescentes, o time, né? Como é que foi essa transição sua de adultos para crianças? Até porque o foco da clínica sempre foi muito adulto e eu não me imaginava atendendo criança. Mas aí, quando surgiu ali essa oportunidade com o time e tudo mais, foi algo que eu fui encaixando em grupos. Então, o grupo já era uma coisa que eu já tinha um pouco mais de experiência, porque eu tinha feito grupos da clínica, da TCC, então já tinha uma noção. E aí, quando começou a vir demanda de criança, eu comecei agora é a hora que eu tenho que me preparar, porque, para mim, a maior demanda... Não é que não seja criança, mas é o lidar com a família também. Porque tem toda essa questão de ética, de não falar o que a gente trabalha na terapia. Então, eu vinha com isso muito da clínica, né? O que foi falado aqui, fica aqui. E com criança não tem como, a gente tem que falar o que a gente está trabalhando. Tem que dar um feedback, né? Com certeza. E eu faço isso com todos os pais. Termina a sessão, eu não falo o que a gente falou, mas falou, a gente trabalhou tal coisa. Isso. Então, e eles também trazem muitas demandas deles. Mas foi um processo que ali eu me descobri. Foi uma descoberta, na verdade, porque eu achava que eu não tinha jeito nenhum. Mas sempre gostei muito de adolescente. O que eu mais atendo hoje é adolescente. Olha que legal. Mas o público amador também está vindo muito forte. Porque começou a identificar, às vezes ali no filho, ou às vezes perceber nessas competições que o que faltava ali era mentalidade. Então, também tem muito do adulto. Mas essa experiência com as crianças foi uma coisa que me surpreendeu. E eu tinha muito eu tinha um receio de como que eu ia fazer a sessão, porque a minha sessão clínica é conversa. E com criança tu tem que brincar, né? Então tu leva jogos, tu faz desafios e tal. E aí eu lembro que o medo que eu não queria, o medo que eu tinha, que eu não queria que os pais pensassem que as crianças estavam indo lá para brincar. Então, tinha aquela necessidade, assim, meu primeiro anseio era aquela necessidade de mostrar resultado. Ó, tá vindo brincar, a gente joga, mas ele tá mudando, ele tá evoluindo. Então, essa foi o que eu me colocava pressão, assim, com criança, era de dar esse resultado para os pais não acharem que eles não estavam fazendo nada lá, que eles estavam indo lá para brincar. E aí, com ali o grupo... Começou no grupo e depois foi indo para os individuais, porque daí eles queriam aquele atendimento personalizado. Então, tinha aquele acompanhamento em torneio, tinha aquele acompanhamento, essa troca com os pais, que daí eu não fazia com o grupo. Sim. Então, eu só realmente dava essa devolução para os individuais. E foi um processo natural. Mas é uma coisa que isso não estava no planejamento. Que legal, tu foi se apaixonando pela área, foi indo, atendeu o grupo e aí começou... Gente, eu tentei botar o pé e eu caí. Você vê que legal, né? Mergulhei, E tem sido, assim, uma quando a gente se descoberta. permite, Deus dá um empurrãozinho. Sim. A gente vai dele e fala, tu tá querendo ir aí, eu queria você aí. Então vai. Agora vai indo. Bota o pé que abre o caminho, né? Exato. Exatamente. Conclua, eu te interrompi. Não, era literalmente essa... Foi uma descoberta, não era uma coisa que estava planejada. E concordo com isso, que foi... não sei se Deus, a espiritualidade, o destino, o que foi... Mas foi uma coisa que eu não me imaginava, sei lá, 5 anos atrás, fazer o que eu faço hoje. E hoje, eu não me imagino fazendo outra coisa.
Hoje. Não quer dizer que, né, Sim. não, Cara, eu não vou mudar. Eu peguei um ponto muito legal da tua fala ali, que tu disse assim, que eu tava atendendo em grupo e aí comecei a atender grupo de atletas, né? Sim. E comecei a atender amadores, Uhum. né? E eu lembro de uma situação, né? Lá vai eu fazer minha Minha análise. minha análise agora. Teve um torneio que eu joguei, cara, foi perfeito, assim. Eu acordei, tomei meu café, tomei Tudo um fluindo. banho, fluindo, fui lá, joguei, ganhei, parará. Foi ótimo. E eu cheguei na quadra, desliguei tudo e joguei. Aham. E já teve torneio que o filho tava atrasado, não acordava, tinha que dar comida pro cachorro, o café já não tava legal, o leite derramou. Tudo, aham. Cheguei lá em cima do jogo e adivinha o resultado, né? Como, independente do que acontece antes, Uhum. quando você bota o teu pé na quadra, o direito ou esquerdo, eu costumo botar o direito, né? Sim. Mas quando eu coloco o pé na quadra, fechar as portinhas ali e nada entrar. Treino, né? Porque isso que tu tá dizendo é mais ou menos entrar nesse estado de flow, mas é entender que a gente não tem muito o que fazer com algumas situações que acontecem com a gente, mas sim como a gente vai reagir àquela situação. Então, eu acordei, o filho atrasou, tenho que dar ração, as coisas, né, estão trancando, mas a partir do momento que eu chego no clube, por isso que é interessante que tu tenha um ritual, que tu perceba como é que tu estava em dias que tu se sentiu bem, não necessariamente que tu teve resultados de placar, mas que tu sente que tu performou bem, que tu estava concentrado, que tu estava num nível, numa energia ali que tu gostaria de repetir e tentar ir replicando o que tu fez aquele dia. Então, eu ouvi tal música. Pode ser que tu comece a colocar sempre aquela música ali, ou igual tu Sim. falou, né? Meu pezinho direito. Mas tentar criar rituais para que tu consiga, olha, cheguei no clube, ou tô entrando na quadra. Por isso que é bom aquecer físico e mentalmente antes. Então, a gente tem todo o aquecimento ali, vocês fazem mobilidade, vocês ativam a articulação e também é interessante que faça esse ativamento mental, com técnicas de mindfulness, de respiração, de meditação, para ir entrando naquele estado de concentração máxima. Nossa, aí sim, hein? Então, eu gostei da palavra que ela falou assim, quando você entra no flow. Daí tu tá ali... É o que todo atleta busca. Tu não esse consegue ver estado de nada além flow. do vidro, né? É loucura Na isso. verdade, é aquele momento que a gente tá tão no automático, porque normalmente quem tá em torneio, quem tá em competição, ele treina. Então, no treino a gente repete muito. Hoje a gente vai treinar bandeja, vai vir a bola perfeita da bandeja, tu vai ficar repetindo aquilo ali. Na hora do jogo, a bola vai vir muito diferente daquela que o professor manda. Só que quando a gente tá com a técnica bem aprimorada, tu não precisa pensar muito, tipo, essa bola eu vou bandeja, essa bola eu vou... Não, tu vai no automático. Então, todo atleta busca esse momento do automático, mas para que a gente consiga entrar nesse automático, a gente precisa repetir muito. Existe uma ciência por trás disso. Exatamente. Caraca, Exato. que massa. E por isso que quanto mais a gente treina, tanto a parte física, a parte técnica e a parte mental, mais rápido é de entrar nesse estado de flow, nesse estado de concentração, e mais difícil é de tu conseguir sair. Então, pode ter barulho, pode ter plateia, pode ter adversário, pode ter algum atrito ali em quadra que aquilo ali não vai te tirar. Tu tá muito confortável. Tu acredita em superstição? Ai, sim, eu sou supersticiosa. Mas aí eu não fico estimulando, tá? Não é, bota o pé direito. Não, mas eu sou supersticiosa. Tem umas coisinhas da Camila em particular, Tem. então, né? E eu adoro observar, tentar identificar o que os atletas fazem. Eu gosto de ver o Cunha, que ele nunca saca com a mesma bola que ele errou. Se ele sacou e aí ele não fez o ponto, ele vai lá e vai trocar a bolinha. E ele toca ali também, né? Com o parceiro dele. Então Cara, eu gosto de observar. Tu já viu o do Nadal? Que legal. Nossa, que o Nadal é todo cheio de detalhes, Cacuete. né? Nossa, cara, ele tem umas repetições dele ali que é loucura que ele faz. Exatamente. Mas é uma forma que ele também é um ritual Acredita dele. que sem Exato. aquilo não ia dar certo. E ao mesmo tempo que pode ser muito bom, que pode fazer com que, olha, realmente, quando tu faz daqui dá certo, se por algum motivo ele não faça, ele pode acreditar que aquilo ali vai prejudicar. E aí é o que a gente tem que mais trabalhar de, não vai ser isso aqui que vai te prejudicar. Mas quanto mais rituais tu tiver de entrar nesse automático, mais fácil vai Mas se ficar. aquilo for positivo... Até virar um hábito. Porque daí Exato. vai virar um hábito. Se aquilo for positivo pra ele, é Sim, benéfico, tá sim, tudo certo sim. ele fazer, né? Mas digamos que, sei lá, eu ganho quando eu tô de camiseta amarela. E aí, de repente, tá sem a camiseta amarela. Putz, vai ter que jogar com uma outra cor. Nossa, agora então já era. E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho. Então, isso é uma coisa que eu
trabalho a minha mente frequentemente para eu não entrar nesse estado de adaptação também, Sim, sabia? sim. Porque senão eu fico refém disso. Sabe? Se eu tenho que começar todo o torneio com a roupa branca. Claro. Porque se eu começar, sabe, mas pode ser que algum fator externo em algum torneio, a minha camiseta branca esteja molhada. Exato. E aí eu vou permitir que o fator externo atrapalhe a minha Influencie. autoconfiança. Eu não posso permitir isso. Então eu preciso permitir quebrar alguns bloqueios para eu entender que eu sou capaz de jogar de forma eficiente, de ser efetivo, mesmo não com uma camiseta branca. Então é importante a gente ter essa consciência para que eu não caia em vícios destrutivos que possam, Com certeza. entendeu? E tu tá Nossa. pensando, é legal, né? Não, é massa porque eu tô pensando aqui, porque Às vezes a gente se adapta a ela coisas. falou que tem algumas técnicas, né? Daí eu queria ver com vocês, né? Meus queridos psicólogos. Me falem algumas técnicas aí que a galera deve estar louca pra saber lá, né? O que fazer quando chega lá na hora da pressão? Vamos fazer o seguinte? Vamos falar sobre isso aí depois do intervalo. Ah, eu Pro sabia. último bloco. 20 horas e Fiquem aí. 57. A gente volta rapidinho pro último bloco do Padelcast Brasil com muito conteúdo. Aproveitem, já que a galera tá perguntando também, faça sua pergunta, que a Camille Boa. vai responder tudo pra vocês aqui no ao vivo. O chat Sua tá bombando dúvida, aqui. manda aqui que a gente vai responder. Fechou? Como diz o professor Raimundo, VaptVupt. Você que busca conhecer, aprender, se desenvolver e se divertir com o pádel em um ambiente saudável e familiar, a Escola Orlando Luz de Pádel é o lugar certo. Com mais de 35 anos de experiência em esportes de raquete, Orlando Luz desenvolveu sua equipe de profissionais com métodos espanhóis de ensino. Na Escola Orlando Luz de Pádel, o seu desenvolvimento é garantido. As aulas acontecem na MVB, Clube de Pádel, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas e aos sábados das 7 às 12 horas. Não fique de fora, venha fazer parte desta grande família MVB Orlando Luz. Entre em contato pelo fone 47 997 18 8839 ou pelo Instagram @proforlando. Marco Telhas. Com quase uma década de história em Itajaí, Marco Telhas se destaca no mercado de telhas metálicas, termoisolantes e painéis metálicos termoisolantes. Mais do que fabricação, entregamos soluções personalizadas e suporte técnico especializado para elevar a qualidade de cada projeto. Nossa equipe, altamente qualificada, tem como compromisso oferecer excelência em cada detalhe, garantindo eficiência e atendimento personalizado. Na Marco Telhas, qualidade e compromisso caminham juntos para superar as experiências dos nossos clientes, porque quem escolhe Marco Telhas, escolhe o melhor. Fazenda dos Caetés. Com mais de 2 décadas de história, a Fazenda Caetés está localizada em uma região privilegiada da Mata Atlântica, cercada por nascentes do rio em Camboriú, Santa Catarina. O compromisso vai além de oferecer chalés aconchegantes e vivências na natureza, criando momentos únicos para a família, grupos religiosos, grupos empresariais e casais que buscam tranquilidade e conexão em um refúgio especial. Estão também dedicados a acolher os peregrinos que percorrem a rota do caminho de Santa Paulina. Amabilíssimo, oferecendo um espaço pensado para descanso e acolhimento, valorizando cada etapa dessa jornada de fé e reflexão. Na Fazenda dos Caetés, hospitalidade é a essência. Aqui, cada visita se transforma em uma experiência inesquecível em um ambiente onde a natureza abraça e o cuidado está em cada detalhe. Para você conhecer mais, você pode acessar pelo Instagram, @FazendaCaetés, ou também pelo fone 47 99908 53. É isso aí, galera. Estamos de volta para o último bloco, para o bloquinho saideira do Padelcast Brasil. O tempo voa aqui, né? Tem um monte de pergunta aqui
pra Camille. E como eu falei, aqui a gente podia ficar 3 horas, né, Camille? Rende, né? Meu psicólogos Deus falando. do céu! Não podia- E o Deco que Não podia acabar hoje esse E o Deco episódio. fazendo pergunta aí. Ô Camille, eu queria aproveitar só um gancho que você falou antes sobre a geração, né, sobre os adolescentes, e essa tua nova experiência, tudo aquilo que você teve que se preparar para poder atender essa geração, né? Saindo da clínica, sair dos atendimentos das pessoas adultas para os adolescentes. Tu nasceu em que ano? 95. 95. Bom, então tu é da década de 90. Com certeza, a criação de quem é da década de 90 é diferente da década de 2000, certo? Sim. Tu percebe que essa geração agora, né, os adolescentes de hoje, eles estão mais sensíveis emocionalmente do que a nossa geração com 13, 14 anos? Estão mais sensíveis? Sim. E eu acho que isso tem vários fatores, não necessariamente uma sensibilidade apenas emocional, mas também uma sensibilidade física, porque estão menos expostos. Então, eles estão menos expostos à dor, é muito difícil a gente ver uma criança de braço quebrado. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma criança de braço quebrado e penso, isso daí tá realmente tá vivendo. se expondo. E, claro, a gente vai ficando mais forte com realmente a exposição. Então, tanto a exposição psicológica, mental, mas a física, eu também sinto essa diferença. Estudo muito isso, né? As diferenças entre as gerações e as criações. E não acho que tenha um certo ou um errado. Eu acho que hoje o mundo que a gente está, ele realmente ele nos pede esse cuidado um pouco mais. Mas eu acho que também a influência das redes... às vezes a gente acha que a criança está protegida porque está ali em casa, tá no celular e ela está exposta. Então, é uma diferença, assim, de mundos... Que também essa geração que rápido, tá agora né? também não tem culpa de não ter recebido a criação que nós... Mas as fases são diferentes, né? Talvez na nossa adolescência a gente chorava porque choveu demais e eu não pude jogar bola na rua, né? E não tinha o que fazer, né? Porque não tinha acesso a videogame, não era toda a família que tinha condição, não tinha TV a cabo, não tinha internet, era diferente, né? Ou corria atrás de pipa e tirava o tampão da unha. Isso, né? Aí, hoje, talvez, o que eu vejo, que os adolescentes, os jovens, eles choram porque o sinal da internet está um pouco lento, né? Porque tá travando o jogo. Então, são sensibilidades diferentes de acordo com a realidade que cada um vive, né? Então, isso que você falou é muito importante da exposição, sabe? Fazer entender que é importante sentir dor, que os pais precisam permitir, cara, vai se machucar. Claro, não vai estar caindo num carro, mas vai tirar a tampa do dedão, vai brincar, né? Vai viver essas experiências, porque eles também precisam de um amadurecimento emocional, né? E acho que tem uma coisa também que nós adultos, a gente está sofrendo muito com isso, e eles que estão em formação, o impacto é muito maior, que é a falta do tédio. Então, hoje em dia, a gente não fica mais entediado em nenhum momento. E há pouco tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, a gente ficava entediado numa fila de lotérica, a gente ia até os lugares para fazer as coisas, e hoje, com a nossa acessibilidade, isso facilitou muito a vida. Não tem época mais fácil pra gente viver do que agora. Mais cômoda, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, não conseguir ficar entediado. E, gente, não conseguir de, às vezes, sei lá, eu tô aqui com um paciente na clínica e ele tá com o celular ali. Se ficou 1 minuto de silêncio, ele já vai pegar o celular e vai abrir. Não tem notificação, não tem nada, mas é aquele hábito que ele criou de procurar aquele estímulo, aquele prazer. E não estando entediado, a gente não escuta nossos pensamentos, a gente não sabe por que a gente está sentindo o que a gente está sentindo. Então, é uma coisa que essa geração e as próximas a gente vai ter que se preparar, inclusive nós adultos, a se expor mais ao tédio, a se expor mais ao silêncio, a ouvir o que a gente está pensando, sentindo, porque aquilo ali vai determinar muito como a gente age também. E tu aplica isso muito dentro da quadra também, com os atletas? Muito. E, inclusive, respondendo a tua pergunta, sobre técnicas que dá para utilizar, essa é uma das que eu mais sinto a eficácia mesmo, de fique não no tédio, mas se exponha àquele desconforto. Cheguei no clube, fiz meu aquecimento. Fica ali, senta e tenta ouvir o que tu tá pensando.
não vai ter como a gente controlar e silenciar a nossa mente, mas a pessoa mentalmente forte, ela consegue identificar os pensamentos que estão passando por ali. E aí, às vezes, identifica aquele medo. Então, putz, aquela dupla ali que vai jogar comigo é uma dupla que eu já conheço. Última vez, perdi ou ganhei, ou, sei lá, o clima, enfim, tu consegue identificar quais são os pensamentos. Isso ela vai conversando com ela mesma ou com alguém, com uma Então, outra existem pessoa, algumas com a dupla? técnicas que fazem com que a gente estimule isso. Uma das coisas que eu gosto muito é do mindfulness. E aí é mais pra gente aumentar o foco. Então, por exemplo, no paddle a gente tem bastante estímulo de som, por causa da bolinha. Uhum. Uma coisa que funciona muito é tu chegar, fez teu aquecimento físico, vai fazer o aquecimento mental, senta ali, respira um pouco fundo, né, sem o estímulo do celular, e aí coloca ali no cronômetro mesmo 1 minuto. Nesse 1 minuto, tu fica contando quantas bolinhas tu consegue escutar, porque assim tu também não vai dar tanta atenção àqueles pensamentos que estão passando pela tua cabeça e que tu não tá ouvindo. Uau! Tu começa a prestar atenção no externo. Então, tu foca na bolinha, na contagem, e tu esquece de... aquela dupla é forte. Agora daqui a pouco sou eu. Tá chegando a minha vez. Então, tu dispersa daqueles pensamentos que, em muitos momentos, tu não tem consciência que tu tá tendo, mas que estão gerando emoções desconfortáveis em você. Estão te deixando ansioso, estão te deixando com medo, angustiado. Então, uma das técnicas que eu sugiro para todo mundo que joga paddle aplique é a do mindfulness. Vai lá, bota 1 minuto e foca no barulho externo. Ou no visual. Olha uma quadra ali, vamos ver quantas vezes aquela bolinha ali cai no chão em 1 minuto. E aí, tu te concentra naquilo ali. Daqui a pouco volta, respira. Então, isso ajuda muito no foco. Mas essa questão dos pensamentos é ideal que a gente vá fazendo durante o dia mesmo, né? Não só quando tá na quadra. Cara, tô arrepiado aqui, porque é bem isso, né? Quando você... tu falou uma palavra que me tocou muito agora, né? Que é o tédio. Eu nunca tinha pensado nisso. A era da tecnologia, porque tu tem informação na mão, tu pode fazer... Mas o tédio... Quem quer ter tédio? Eu não quero ter tédio. Nossa, eu não e quero os efeitos colaterais são tão ruins. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, eu não tô... Minha memória tá fraca, eu não tô conseguindo me concentrar, eu esqueço palavras. Aí tu para pra pensar, a pessoa acorda já com o celular. Aí vai fazer as coisas dela, tudo com o celular. Vai dormir, às vezes, mexendo no celular. Não tem nem 1 segundo sem estímulo. E por mais que a evolução, a gente vá acompanhando a evolução da tecnologia, ela foi tão rápida que a nossa evolução não está conseguindo acompanhar. Então, o efeito disso no adulto é muito negativo, mas na criança é perceptível, assim. E às vezes ele se dispersa porque o jogo ficou entediante. Porque tá muito fácil. E ele se dispersa porque ele não tá acostumado àquilo ali. Então, eu sempre sugiro, cara, dá uma segurada no celular, se exponha um pouco ao tédio. E é pouco mesmo. Às vezes é 5 minutos ali, em silêncio, sem nenhum estímulo, com aquele desconforto pra ir se acostumando. Ô Camille, a Jéssica tá falando aqui, ó, perguntando qual a dica você dá para os atletas voltarem para um jogo após um momento difícil? Primeiro que ele entenda que aquele momento difícil, e isso acontece muito no paddle, né? Da gente sair e ter a dificuldade de voltar. Então, ele vai conseguir voltar mais rápido se ele tiver mais técnicas, mais acostumado com aquelas técnicas. Então, seja uma respiração, seja o gritar na toalha, que funciona muito, que às vezes a gente tem que colocar aquela energia para fora. Então, tem várias técnicas que podem ajudar. Uma das que eu gosto muito vai na hora ali de trocar quadra, vai lá no teu banco, pega a toalha, grita ali e bota essa energia pra fora. Porque senão pode ser que tu dê uma arquetada antiga, né? Queira colocar aquela energia pra fora de uma forma mais prejudicial. Fale também contigo como se fosse um bom amigo. Então, é difícil a gente xingar o nosso parceiro da mesma forma que a gente se xinga. Tomou uma passada, a forma como a gente se xinga em pensamento é muito mais pejorativa do que com o nosso parceiro. Por mais que a gente xingue nosso parceiro, com a gente sempre é pior. Então, falar coisas como se tu fosse mais teu amigo, na intenção de a gente tá junto aqui, a gente quer a mesma coisa, e entender que, cara, aquele ponto ali que passou foi um ponto que passou, aquele momento ruim foi um momento ruim. Buscar conhecer essas técnicas de concentração e de foco para ir aplicando. E, principalmente no paddle, entender que não ganha quem acerta mais, mas sim aquele que faz a maior parte dos pontos, seja porque o adversário colaborou ou não, mas entender que às vezes o jogo tá ali, sei lá, 4-0, ainda tem muita chance de tu virar e fazer um 6-4 e ir pro segundo set mais regulado. Na terapia clínica, né, a autoculpa, a autocondenação, funciona para a pessoa ir pro próximo nível?
Não funciona, né? Exatamente. E no jogo? Mesma coisa, né? Então- Autopunição. E a gente se pune Isso. muito, a gente se critica muito. Então, se a gente quer ir pro próximo, se a gente quer conseguir lidar melhor com um momento difícil, a gente tem que Lidar praticar melhor o com a amor gente. próprio. É. Ser o nosso melhor amigo. Perfeito, Se perfeito. permitir mais também. Se permitir errar também, né? Isso. Não buscar Mas é aquela com amor que a perfeição. gente muda. Exatamente. Com punição, né? Com ataque a si próprio, não acontece mudança. Ó, e tem um cara aqui, uma pessoa, alguém que tá ali no chat, tal de Edson Rocha. Não Meu sei se maior tu fã. conhece. Ele falou aqui, ó. A Camille só esqueceu de dizer que os pais ganharam vários torneios quando aí moraram, tá? Algum dos frutas daquela época, que eu não vou privar de denominá-los, Ok. né? Ainda frequentam esses clubes Sim, de hoje sim. aí. E tu sabe que eu passo por eles e pra mim assim me dá até uma nostalgia, porque eu saí da casa dos meus pais com 19 anos. Então faz já quase 15? Não. Saiu Sou de humanas 19? totalmente. Eu Tô também, com não 30, faz pergunta. faz uns É por 15 aí, anos uns 15 que eu- anos, Quanto que dá, Lacerda? Que eu saí de casa. Aí, Velto, quanto é que dá? 14. Eu saí com 19, tô com 30. 20. 11, amor. Ó, ajuda nós aí, Mike. Manda nos comentários aqui quanto. Enfim, mas saí há 11 anos e a gente se mantém em contato sempre ali no WhatsApp, se vê, mas a distância afeta. Então, quando eu vejo essa galera que jogou com ele, me dá uma falta deles, porque depois, pô, eles podiam estar ali jogando também. Tava ali, né? Aham. E se eles tivessem continuado jogando, eles iam continuar muito bem. Ah, sempre... queria mandar um grande abraço aí pro Edson, né? Obrigado por estar aqui assistindo a gente. A filhota tá aqui, ó. Tá mandando super bem. E aproveitar a todos que chegaram pela primeira vez aqui no Padelcast Brasil, que estão conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, eu vou pedir com um enorme carinho para vocês nos seguir no YouTube, né? Se você ainda não segue o nosso canal, pega o celular do colega que está do lado, segue, se inscreva no nosso canal do YouTube, é importantíssimo para o crescimento do nosso trabalho, para a expansão do nosso trabalho. Então eu vou pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal do YouTube, se inscreva também nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, é tudo @padelcastbr. Você vai nos encontrar em todas as redes sociais, é importantíssimo você acompanhar nosso trabalho, porque tudo que for postado, tu vai receber na íntegra, em primeira mão, vai receber uma notificação lá, ó, Padelcast Brasil acabou de publicar um Reels. Padelcast Brasil acabou de publicar uma foto. Então você vai estar recebendo em primeira mão para você curtir lá e acompanhar. É isso? Aí, fortalece a galera aí. Camille, eu tenho uma coisa que eu gosto de falar muito, principalmente quando no início de uma conversa com alguém, que eu falo assim que nós temos a oportunidade de aprender o tempo todo, né? Quando a gente conversa com qualquer pessoa. Todo mundo tem algo a nos ensinar. É o universo, né? Exato. A gente só tem que estar disposto a ouvir, né? E muitas coisas que a gente aprende com pessoas, experiências, eu tô falando, vivências de vida, experiências altos e baixos, muitas vezes a gente não aprende dentro de uma sala de aula. Tem coisa que, quando tu dedica um tempo para ouvir uma pessoa, tu fala assim, caraca, olha o que essa pessoa já passou, por tudo que ela passou. Às vezes a pessoa pode ser até mais nova que você, mas Sim. ela, por experiências de vida, ela já enfrentou processos muito mais delicados que o seu. E a gente fala, caraca, olha por tudo que ela já passou, né? O que tu mais aprendeu, assim, nessa tua jornada de vida, né? Com pessoas que passaram, né? Por você, seja elas de forma profissional, né? Pacientes, e também com as pessoas que você conviveu, que passaram na tua vida familiar, pessoal. Te influenciaram de alguma forma, O que né? tu aprendeu com essas pessoas sobre que tu quer refletir? Agora é o teu momento Vai de... ter pergunta, Agora é o teu momento de você... Porque vai ser um baita de um Reels isso aí. Eu quero pegar um né? Reels bom. O que tu aprende? O que tu tem a dizer, assim, sobre tudo aquilo que tu aprendeu, tanto com pessoas e que tu continua aprendendo, assim? Tá, vamos separar assim por classes. Bora. Com os atletas, além da resiliência,
o que eu mais aprendo com eles é a entrega. Então, eles têm que manter uma rotina, eles têm que manter uma constância, uma dedicação. Eles precisam dar o máximo deles, sem uma garantia de que aquilo ali vai gerar um resultado. E eu acho que isso é uma das maiores provas do que o ser humano é capaz de fazer quando ele se entrega a algo que ele não tem noção de onde ele pode chegar. Ele pode se surpreender, mas ele também pode não chegar nem perto de onde ele imaginava. Então, eu admiro muito, e quanto mais eu conheço atletas e a história deles, mais eu realmente admiro quem escolheu se profissionalizar nessa área, porque é muito incerto. E isso chega a doer, assim, porque às vezes tu tem ali anos e anos e anos e anos de preparo e aquele resultado que tu achou que tu poderia atingir com aquela entrega, tu não atinge. Porque tem vários fatores que influenciam, seja o lugar que tu mora, seja a tua condição financeira, seja o apoio. Então, com os atletas, o que eu mais aprendo é isso, de dar o teu melhor, literalmente sem esperar algo específico em troca, porque o retorno ele é muito imprevisível. Com a família, é meu porto seguro, então eu tenho muita sorte assim, na família que eu cresci, é uma família muito bem estruturada, muito bem construída, e apesar de cada um morar num lugar, a gente tem um vínculo muito bom, a gente se mantém sempre muito próximos, e com a família, assim, a minha base é de conseguir, inclusive, escutar os outros com aquela abertura. Então, aos amigos, às pessoas que eu troco uma ideia fora ali, que eu conheci, eu realmente, essa questão de ter esse interesse genuíno nas pessoas, eu acho que isso é muito da minha família. A gente gosta sempre, eles sempre trabalharam com comércio, então sempre foi muita comunicação. Então, de ouvir, de ter aquela troca mesmo. E, de fato, tem coisas que a faculdade não ensina. A faculdade ensina a teoria, um básico base, da né? teoria, mas a gente precisa realmente se aprofundar. E são as nossas experiências e as nossas trocas que, de fato, nos mostram do que o ser humano é capaz, do que o universo é capaz de proporcionar, e espiritualidade também, que é uma coisa que eu tento estar sempre me conectando, assim, eu pessoalmente me conectando e entendendo que eu tô no lugar que eu deveria estar, com as pessoas que eu deveria estar, que aqueles que passam por mim, eles passam porque eles estão me ensinando algo, mas eu também posso colaborar de alguma forma. Então, eu acho que, no modo geral, assim, as relações, elas são as que nos constroem. Nós somos o que somos pelas relações que a gente tem. E pelo que você quer ser lembrada? Nunca pensei nisso, mas eu acho que pela entrega também que eu faço, pensando em pacientes, pensando no trabalho, eu gostaria de ser lembrada pela entrega que eu dou, do meu máximo, também sem aquela garantia de que, bom, eu não sei onde a gente vai chegar, mas o que eu puder te entregar de máximo aqui do meu trabalho, eu vou fazer isso. Vou fazer meu possível. Da melhor forma sim. possível, sempre buscando realmente me aprimorar, entendendo que eu não sou a dona da razão, que eu também tenho muito que aprender com eles, então eu acho que eu gostaria de ser lembrada por alguém acessível. Legal. Pô, que legal, Camille. Assim, ó, primeiro, parabéns, né? Por essa mentalidade que tu foi desenvolvendo, né? Pela forma que tu fala com as pessoas. Eu mesmo me identifiquei muito contigo, até pelo jeito da tua fala, né? A tua narrativa é muito boa, né? Então é muito legal trocar ideia contigo. Eu queria tocar num ponto, num assunto, assim, bem rapidinho, tá? Eu vi alguns vídeos, assim, de alguns super atletas. Sim. Kobe Bryant, LeBron James, Ayrton Senna. E o vídeo falava, assim, que a pressão, ela é um privilégio. Sim, sim. Né? E naquele momento, ele estava fazendo justamente o que tu estava falando, né? Ele fechava o olho, ele entrava num flow dele ali, muito poderoso. E como é que pro atleta, pra gente que é até amador, né? Talvez de uma outra forma, trazer essa pressão de, às vezes, um tie break 40-40, um ponto para fechar o game, e você sentar no banco e entrar naquela pressão, né? Me fala um pouco sobre isso. É a exposição que vai te trazer mais conforto com isso. Então, no primeiro 40 iguais, tu vai estar bem desconfortável. No primeiro tie break também vai estar bem desconfortável. Nos primeiros momentos de pressão, a gente vai estar desconfortável. Mas eu acho que esse pensamento de que a pressão é um privilégio, para algumas pessoas é muito confortável e para outras não tanto. Então, às vezes, por exemplo, no momento de tie break, pegando especificamente ali do pádel, ou de 40 iguais, ou algo que a gente fala em números, eu sempre tento tirar o foco do número para o foco no tempo. Então, a gente está entrando num tie break, pensa que a gente tem mais meia hora de quadra,
pra estar aqui jogando e fazendo uma coisa que você gosta. Porque quem tá ali jogando gosta muito de estar ali. Então, eu tento tirar o foco dessa pressão específica de, agora é um mata-mata. Em outros esportes, a gente precisa adaptar, mas eu acho que quanto mais tu te expõe a essa pressão e ao desconforto, mais aquilo vai ficando natural. Então, se pra você é uma pressão ficar no desconfortável de uma água gelada, se exponha mais aquilo. A água gelada, ela não vai só ser boa para imunidade física e tal, mas vai fazendo com que tu fique cada vez mais exposto àquele desconforto. Eu acho que tem várias coisas no nosso dia a dia que a gente pode ir aplicando com relação ao desconforto, mas não necessariamente a gente vai performar bem com ele. Tem muitos momentos que, de fato, olha, o momento da pressão é um momento delicado que a gente precisa realmente entender que vai ser desconfortável. Legal, e que é um privilégio você estar lá. E a vida é uma pressão, no né? tie-break. Que privilégio. Que privilégio. Eu chegar no tie-break. Às vezes até de um jogo, isso, né? Isso é um mérito seu, vai né? Com uma dupla mais forte, tu vai estar no mérito de estar naquela partida, de saber aproveitar aquele momento, né? Se olhar com orgulho, pô, eu consegui chegar até aqui. Que privilégio. Dei trabalho. Isso, poxa, eu sou bom, cara. Que privilégio. Agora eu vou apreciar mais esse momento ainda. Porque tem algumas pessoas que realmente elas entram num transe de negatividade. Que daí pensa, não posso errar. Aí esse pensamento é muito comum, né? Agora eu não posso errar. Agora é tudo ou nada. E esse agora é tudo ou nada, aí tu te coloca mais pressão. Então, são pensamentos, não são positivos, mas são pensamentos mais funcionais. Nesse sentido de, mas tá sendo um jogo pegado, eu vim pra dar trabalho, tá difícil pra mim, mas também tá difícil pra eles. De te colocar naquele lugar de, eu tô gerando essa pressão também, não tô só eu sendo pressionado. E quando a gente tá na quadra, tá todo mundo com a mesma emoção. E a nossa mente é a maior inimiga mesmo? Cara, a mente, quando não treinada, ela é a nossa maior inimiga. Se saiu bem, hein? Se saiu bem, quando não é treinada, hein? Quando não treinada. Quando ela é treinada, ela, de fato, ela te impulsiona mesmo. Você foi cirúrgica agora, hein? Parabéns. Exatamente. E a mente é uma coisa que, só pra finalizar essa questão dela, às vezes não, na grande maioria dos momentos, ela vai nos dizer que a gente chegou no nosso limite muito antes da gente ter chego. Então, às vezes, o cansaço tá batendo, a exaustão tá batendo, a dor, mas a gente ainda aguenta muito mais. Só que a nossa mente nos protege, né? Da desidratação, da lesão, do perigo. Então, ela diz, chega, para, daqui não dá mais. E aí, se tu acredita naquilo, tu realmente paralisa. Então, vamos ver se realmente não dá mais. Vamos Fazia ver mais muito 5 isso na academia, né? Com os teus alunos, né? Eles falavam, tu era pra fazer 10, na 7ª ele já tava morrendo. Ele falava, não dá mais. Ele falava, vai mais 3. E a musculação é uma das coisas que a gente vai até a falha. Eu já cheguei na falha, não vai mais um pouquinho mais. Cara, é isso. Sim. Quando tu tenta achar a exaustão do teu cliente, do teu aluno, cara, tu tem que trabalhar. Músculo não conta, né? Ele não sabe, então tu tem que trabalhar nessa parte psicológica, né? E a mente mente muito, né? A gente tem que duvidar dos nossos pensamentos. A mente mente. E tem gente que quando você força um a mais, parece que é um bloqueio pra ele. Mas tem gente que é mais estimulado ainda, né? Sim, que aquilo ali realmente é uma coisa que motiva a pessoa a continuar. Aquela pressão. Eu lembro que, não, tá bom assim. E daí eu comecei a mudar um pouco e falei, não, tá bom, não vai fazer mais uma. Duvido. E a pessoa, tá bom, então eu vou. Só porque tu fala agora eu vou. Bem massa. Top demais. Camille, Diga, eu fiz uma pergunta pra ti ali, pelo que você quer ser lembrado, né? Por quê? Porque a gente vive uma rotina focada sempre no nosso dia a dia. Cara, quero entregar meu melhor, vou produzir, vou entregar meu melhor, tem que atender essas pessoas, tem que dar atenção nesse projeto. Então, eu acredito verdadeiramente que você acorda todos os dias na ideia de querer entregar o melhor para as pessoas que estão ao teu redor. Então, e sabendo dessa responsabilidade, né? Isso. Então, o teu foco tá ali, entregar o teu melhor, ajudar as pessoas. E às vezes a gente não percebe o que a gente deixa, porque o nosso foco tá ali na entrega. E a gente não acaba percebendo o que eu deixei hoje, né? Acaba não ouvindo, né? Porque é muito comum a gente falar, orientar, aconselhar, mas é raro quando a gente recebe, né, um feedback, né, nossa, você mudou meu dia, né? Sim. E principalmente das pessoas que são mais próximas, porque é comum, né? Então,
O óbvio precisa ser dito, né? Isso. O óbvio precisa ser dito. Então, esse é um momento que eu sempre gosto de perguntar, assim, pô, pelo que você quer ser lembrada? Pra gente ouvir, mas também pra você, nesse momento que tá aqui, poder ter certeza, sentir na pele, sentir no coração, pelo que você está sendo lembrada. Agora é hora de chorar, então. Eu vi que ela já começou a rodar a cadeira, já, ai. Ela já começou aqui, ó. Então, Camille, é assim, ó. A gente tem um bloco aqui no podcast que é o Arquivo Confidencial. Que é um momento especial que a gente dedica, que muitas pessoas especiais na tua vida dedicam tempo para falar palavras no quanto te admiram, no quanto que tu é importante, no quanto tudo aquilo que tu deixou na vida deles fez sentido. Ok. Vamos ver. Então... Trouxe mesmo. Aí, ó. Ele é diferente. É um momento, Obrigada. né? O tempo foi, assim, muito rápido pra gente conseguir selecionar todo mundo. Teve pessoas que não conseguiram entregar o vídeo a tempo, porque a gente tem um horário para entregar, para não dar erro. Então, teve algumas pessoas que não conseguiram estar. Tá. Então, você vai praticar o perdão para isso, né? Aí eu tinha mais umas 5 perguntas ainda, né, cara? Pô, sacanagem isso aí. Você faz o seguinte, você pergunta no bastidor, que daí você vai saber tudo na íntegra. Então, Camille, aqui tem algumas pessoas que são muito importantes, que você é muito importante na vida deles, e eles dedicaram um momento aí para te prestar uma homenagem. E agora esse momento é todo teu. Obrigada. Aprecia, Muito se tiver obrigada. vontade de se emocionar, deixa vir. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. Olha, ser amigo da Camille é viver com uma psicóloga 24 horas por dia. Às vezes eu tô só desabafando, e ela solta um, mas como isso faz tu te sentir? E eu fico tipo, calma, eu quero só reclamar com a Camille amiga agora. Mas ao mesmo tempo, é impossível não admirar ela. Porque ela tem um jeito de ouvir, de entender, muitas vezes te faz refletir sem tu nem perceber. A Camille é aquela amiga que te escuta de verdade, e ainda consegue te fazer rir quando o assunto é sério. E o mais incrível é que ela consegue ser psicóloga e amiga ao mesmo tempo. Te entende, te escuta e depois ainda te manda um meme. Oiê, eu sou o Lau, amigo da Camille, e eu preciso dizer que a Camille é aquela amiga que todo mundo precisava ter. Porque ela escuta, organiza toda a nossa viagem e põe o pé no chão para que a gente consiga resolver de fato, né? A Camille é organizada, é focada, mas a maior qualidade para mim dela é a perseverança. Quando ela estipula algum objetivo, tu pode ter certeza que ela vai conquistar esse objetivo. E da mesma forma eu vejo ela trazendo isso para os atletas que ela acompanha, que tem resultados e resultados, né? Beijão, amiga, beijão, Padelcast. Oi, meu nome é Bianca e eu sou amiga da Camille desde que a gente era criança. E desde sempre ela teve essa sensibilidade e essa vontade de escutar e querer entender o outro. E é muito bonito ver como isso se transformou na profissão dela. A Camille tem uma sensibilidade única de fazer as pessoas se conhecerem melhor, acreditarem em si mesmas e lidarem com a pressão, isso dentro e fora do esporte. É muito legal ver o quanto o trabalho dela faz a diferença na carreira dos atletas e também de quem está ao redor. E como amiga, eu tenho muito orgulho de ver a diferença que ela faz na vida das pessoas. A dia da Camille é especial, inteligente. Quando eu ia lá na casa dela, ela fazia cachorro-quente. Agora, além de ser uma boa tina, vai ser uma boa mãe. Queridos. A Dina faz cócega, a Dina me explode. Me explode. E eu amo a Dina. Ai, lindo. Oi, Cu. Oi, Passando cozinha. pra deixar um recadinho aqui pra ti. Dizer que você é muito especial pra nós. A Dinda Kaká é a paixão da vida do Henrique. Agora tá na escolinha, não pode participar, tá? Mas dizer que eu sou muito feliz por ter você como minha cunhada, como amiga, também como profissional, que sempre tá me ajudando. E mandar um beijão pra ti. Parabéns por tudo que tu tá fazendo, tudo que tu tá conquistando. Tu é uma excelente profissional,
uma cunhada maravilhosa, uma Dinda perfeita, que cuida, ajuda e sempre tá presente. Obrigada por tudo. Beijão, tá? Somos os pais da Camille e é com muita alegria que estamos aqui hoje para falarmos de quem ela é e a paixão que ela tem pela psicologia. A Camille desde cedo demonstrou muita dedicação e curiosidade em tudo que faz. E provavelmente isso tem ajudado muito na escolha da profissão dela. A Camille hoje se tornou uma profissional competente, muito dedicada, valoriza muito as pessoas e está sempre atrás de mais conhecimentos. Ver quanto a nossa filha vem crescendo profissionalmente enche nosso coração de orgulho e alegria, pois para ela o esporte é muito mais que uma paixão, é uma ferramenta para fortalecer o emocional, vencer desafios e obstáculos e construir uma vida mais equilibrada. Esperamos que o público também possa curtir um pouco mais dessa trajetória inspiradora. Te amamos, filha. Beijo. Obrigado. Beijo, lindos. Queridos. Fofinhos. E aí, minha amiga? É bom ouvir, né? É muito bom. E os meus amigos, a minha família, igual eu falei antes pra vocês, eu tenho muita sorte mesmo das pessoas com quem eu convivo. E os meus amigos, eu faço questão, assim, de realmente valorizar essa amizade de longa data. A Bianca apareceu ali, a gente é amiga, olha, faz uns 20 e poucos anos. O Lucas e o Lau também. Então, se tornam família e é muito bom saber que eu posso contar com eles. E eles também podem sempre contar comigo. Eles sabem disso. E a minha família é maravilhosa, né? Meu Deus. O que você aprendeu com os seus pais que você tem certeza que você vai levar, assim, pra vida toda, assim, de... Nossa, acreditar no sonho. Porque quando a gente estava morando aqui em Balneário, eles tinham um sonho de criar ovelha. E aí, eles ficaram determinados nesse sonho, assim, por uns 10 anos, focados, trabalhando e tal, e construir essa ideia. E aí, quando tiveram a oportunidade, eles foram, e eu confesso, né? Teve vários momentos que eu pensava, isso é um sonho deles, eu até achava que eles nem iam conquistar, mas duvidei. E aí, o fato de eles terem ido atrás, se determinado, realmente buscado isso, me mostra que não tem idade, né? Os meus pais... Hoje eles estão com quase 70, o meu pai já fez 75, e assim, ó, cuida da saúde dele, faz musculação. Eu ia falar 75? 75, Caraca, eu acho. tá E a minha mãe... Gurizão? Não, meu pai tá com 70. E a minha mãe com 65, isso. Mas não tomam nenhum remédio, cuidam super da alimentação deles, vão pra academia, fazem musculação, fazem pilates, são super ativos, cuidam muito, assim, deles. Então, eles também me ensinaram muito sobre isso. Além de... realizar os sonhos, acreditar nos sonhos de que sempre é tempo, de cuidar deles, porque eles entendem que o corpo deles é um templo e que eles querem estar muito bem saudáveis, assim. Então, eles fazem o possível para isso. Aproveitando esse flow, o que você quer deixar de mensagem pro universo? Naquela câmera ali, ó. Que tu quer deixar, que você quer deixar para quem vai te assistir, para quem está te assistindo agora ou para quem vai assistir esse programa na reprise? Olha, eu acho que sem estruturar muito assim o pensamento, mas eu gostaria que as pessoas realmente acreditassem que a vida, por mais que ela passe muito rápido e que ela seja relativamente curta em comparação ao universo, que todos nós, de fato, a gente tem a nossa importância. Por menor que a gente seja, por mais pequenininho, né, em comparação realmente ao universo, mas que, de fato, que essa passagem por aqui seja algo que realmente signifique algo. Seja para ela, seja para a família, seja para as pessoas ao redor, mas que elas busquem aquele sentido. Seja no trabalho também, porque eu acho que quando a nossa vida não tem sentido, a gente se perde, a gente adoece. Então, se elas ainda não estão com sentido, que elas busquem esse sentido. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar é essa, de que se você ainda não se encontrou, independente da área, não deixa de buscar, porque você não está aqui por nada, você está aqui por algum motivo. Muito bom, Camille. O Felipe falou, só pra gente encerrar logo, né? Pra não extrapolar o tempo, ele perguntou sobre o que você tira de lição das pessoas que passaram na tua vida, né? Uhum. E tu tocou numa qualidade que foi a resiliência. Uhum. Né? Então, a gente percebe que a resiliência na tua vida, ela veio de berço, assim como o Pádel. Sim. Né? Então, que você continue sendo essa pessoa resiliente,
que você continue sendo essa profissional dedicada. A gente vê quantas pessoas aí te amam e a gente tá muito, muito honrado, muito feliz de tanta qualidade de assunto que a gente conseguiu fazer aqui hoje, né? Então, eu que agradeço imensamente. Fico feliz de ver esse brilho no teu olho de quando você fala da tua profissão, né? E é isso, venha sempre que você quiser aqui, a nossa casa tá aberta, agora você tá em casa também. E espero que você tenha gostado. Eu amei. Passou bem rápido e eu tenho certeza, igual eu falei no início do podcast, que vocês estão só no início, de verdade. Vocês são muito competentes, são muito simpáticos, vocês deixam a gente super à vontade. A gente então... tenta, né? É um momento muito leve, a equipe toda também, são todos muito queridos. Então, eu tenho certeza que é só o início da trajetória de vocês. Amém. E que vai ter muitos... Vocês também vão impactar muitas vidas, como já impactaram. Amém. Obrigada. Eu carrego eu gosto de falar... Eu tenho na memória... Uma mensagem que é Eloir o nome desse amigo meu que viveu um tempo comigo, assim. E eu me espelhava muito nele como profissional, me espelho ainda, né? Ele falava uma frase sempre assim, ó, seja um sem vergonha, mas um sem vergonha não na forma de ser uma pessoa ruim, um ser vergonha de você não ter vergonha de ser você. De ir em busca do teu sonho, em busca dos teus ideais. Não tenha vergonha, seja um sem vergonha, né? Só existe um de nós no mundo, né? Então seja você. sem vergonha do que os outros vão achar, entendeu? Boa. E tem tanta gente com tanta capacidade, mas se impede, né? Sim. E o medo do julgamento, ele paralisa, né? Só que a gente vai ser julgado independente do que a gente fizer. Então, eu sempre penso isso. Cara, se eu tiver essa escolha, vamos julgar porque eu tomei essa escolha. Se eu tiver essa, vamos julgar porque eu tomei essa. Então, o que eu quero? O que faz sentido pra mim? Porque o julgamento vai vir é só um julgamento. É isso aí. É isso. Galera, quero agradecer todo mundo que esteve com a gente nesse episódio importantíssimo do Padelcast Brasil. Enriquecedor, muito rico de conteúdo, né? De energia, principalmente aqui dentro, né? Do programa. Eu vou assistir umas 4, 5 vezes esse episódio aqui, com certeza. Agradecer a todos que estão com a gente aqui. Agradecer também a quem vai estar nos assistindo na reprise, né? Aproveita, bota o curtir lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, é importantíssimo. Camille, agradecer a você ter aceitado o nosso convite, você ter vindo aqui, você ter entregado de forma gratuita todo o teu conhecimento, né? Tudo aquilo que tu aprendeu. Obrigada. Com pessoas que te ajudaram a ter tudo isso e tudo que tu repassa. Foi muito importante a tua presença aqui, eu tenho certeza que vai agregar muito pro programa. Vai estar sempre abertas as portas aqui para você. Obrigada. Se você quiser indicar pessoas, se você quiser voltar, quantas vezes você quiser, como convidado especial, como co-convidada, quer estar aqui participando também, vai estar sempre abertas as portas, tá bom? Obrigada. Só temos a agradecer você. Eu que agradeço muito vocês dois. Tamo junto. E boa hora, né, pra mãezinha, verdade, né? Ela tá com chegando. 8 meses. Ele pra 33 dezembro. semanas? Sim, pra dezembro. É isso aí. Vamos ver. Uma Galera, nova fase. Então, voltamos na semana que vem com mais um convidado especial, fisioterapeuta também da Seleção Brasileira, nosso querido Matheus vai estar aqui com a gente. Ele tá lá no Chile, no PAN, né? Ó. Agora, semana que vem, ele vai estar conosco aqui também para agregar bastante na nossa bancada. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento especial do Padelcast Brasil. Voltamos semana que vem no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.